Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 23 de março. O Ibovespa apresentou aqui uma queda de 0,46%, perdeu a mínima do pregão anterior, por enquanto com a formação de topo descendente no gráfico diário, em cima do patamar de resistência ali na casa dos 85 mil pontos. Acima dessa zona de resistência nós temos aqui o próximo nível na faixa de 85.500 pontos. Para anular essa expectativa de baixa que ficou após o pregão de hoje, o Ibov precisa gerar alguma sinalização mais relevante aqui para cima, fechar preferencialmente não só acima dos 85 mil, mas aqui acima da máxima desse topo na faixa de 85.500 pontos. Pelo gráfico semanal, segue dentro de uma movimentação de baixa, de correção, a tendência ainda é de alta no médio prazo. Começa a anular essa tendência de alta na perda aqui da região dos 79.690, mas por enquanto a movimentação vem sendo mais fraca do que foi o movimento de subida. Para gerar algum sinal a favor da tendência aqui no gráfico semanal, precisa justamente romper os 85, que é a máxima dessa semana, 85.500 pontos. A semana está terminando aqui com queda de terminou com queda de 0,6%. Nos futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço sua valiosa audiência e aproveite também para se inscrever no canal que DV Invest no YouTube, para que você possa receber as notificações gratuitamente de novos vídeos de aprendizados ou novo vídeo análise. Futuros. Olhando aqui para os futuros, gráfico de 60 minutos, focando aqui no mini índice, a gente pode ver que o G60 totalmente indefinido, né? A gente vê essa movimentação forte, volatilidade muito alta, ou seja, candles muito grandes no gráfico de 60 minutos. Se você comparar esses candles em relação a esses anteriores aqui, a diferença é muito grande. Uma tendência indefinida nesse momento. Eu poderia falar que a tendência está de alta só por essa movimentação aqui de pivô de alta, mas basicamente está aqui dentro dessa máxima e dessa mínima. O fato é que quando está bem definido, a leitura se torna mais difícil aqui pelo gráfico intraday. A gente olha para o gráfico diário e observa que está dentro ainda de uma sinalização negativa, que foi a perda da mínima do pregão anterior, assim como o Ibovespa. Para anular a sinalização negativa do pregão anterior e o viés de baixo, o ideal é que venha para cima dessa região. Aqui no gráfico diário seria a região aqui dos 85.600 pontos, por volta de 85.600, vindo para cima desse patamar e passando a gerar fundo ascendente no gráfico de menor periodicidade, 10, 15 minutos, fica mais interessante para se trabalhar na ponta compradora. Ou seja, enquanto se mantiver dentro dessa característica de candles descendentes aqui no G60, no gráfico diário, a favor de um topo descendente, a característica é melhor, ou seja, o cenário fica um pouco mais favorável para buscar a operação na ponta vendedora de day trade. A gente pode ver que pelo G60 está dentro de um movimento de baixo. Se abre caindo, reforça essa chance ainda mais do cenário para se trabalhar um pouco mais na ponta vendedora. Melhor ainda, se perder toda essa região aqui, passar a funcionar essa região aqui, ou seja, uma região aqui em torno de 84.600, sendo utilizada aí como teto, como resistência para topos descendentes no gráfico de menor periodicidade. Na sequência, então, vamos para o dólar no pregão de hoje. Dólar no pregão de hoje, só carregando aqui o gráfico, está um pouco lento nesse momento aqui, agora sim carregou. Dólar no pregão de hoje, um candle mais ali, uma sinalização de ring man, ou seja, um padrão de reversão dos candles, está dando um movimento de alta. Para gerar sinalização para baixo, confirmar esse padrão de reversão dos candles pelo diário, teria que perder a mínima do pregão de hoje. Enquanto isso não acontecer, segue dentro de um movimento de subida no gráfico diário, algo semelhante que eu comentei no mini índice. Fica ainda favorável mais para a ponta compradora aqui pelo gráfico diário, ou seja, na realidade pelo gráfico intraday. O cenário está um pouco mais apoiado pelo gráfico diário de um movimento de subida. Então, pelo G60, se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, a tendência deu uma certa anulada quando estava em tendência de alta, quando perdeu essa mínima, mas conseguiu aqui retomar a tendência de alta, fazendo esse pivôzinho de alta e rompendo essa máxima aqui. Então está dentro do movimento de subida. Enquanto não perder essa região aqui na faixa dos 3.305 a 3.300, é um cenário um pouco mais para buscar a operação no ponto comprador, a não ser que gere aqui a sinalização de um topo no G60 e traga alguma possibilidade de trabalhar em topo descendente aqui, observando bem essa região que eu acabei de citar como patamar de suporte, possível realização de lucro para a ponta vendedora. Mas enquanto se mantiver dentro desse movimento de subida no G60, fica mais para buscar a operação na ponta compradora. Dentro da abertura do pregão, olhando para o gráfico aqui de 5 minutos, abriu forte para baixo, ganhou bastante força, perdeu toda uma região aqui de fundos anteriores, gerou aqui uma correção, e dentro dessa correção, quando parou aqui nesse nível,
recomendei venda se perdesse a mínima desse candle, que essa venda foi executada, mas logo em seguida já foi acionada aqui a nossa saída com prejuízo de 0,12% e representando uma redução de 0,18% no capital total nessa operação aqui no mini dólar. Então o cenário, voltando para o G60, o cenário para segunda-feira fica dentro do que eu acabei de mencionar, está no patamar de resistência, sinalização aqui para baixo, apoia um pouco mais a operação no ponto vendedor, ficando atento para essa região de suporte que acabei de citar, uma região que fechou abaixo na primeira hora de pregão hoje, ficou um tempo abaixo desse patamar, mas depois passou a trabalhar aqui voltando a recuperar a tendência de alta no intraday. Olhando, assim como o mini índice, bastante volatilidade e indefinição em gráficos de menor periodicidade em relação à tendência. PETR4, pregão de hoje, alta de 0,14%, fechou em 21,75. Dentro do que eu tinha mencionado em relação a esse candle forte de alta, eu tinha mencionado que fechou acima ali, fechou forte aqui para cima, dentro ali, principalmente fechando aqui acima de uma média móvel de 13 períodos, voltou, como o candle era muito grande, eu iria buscar alguma alternativa de trabalhar com stop um pouco mais curto, em uma possível compra que pudesse pegar um movimento que desse continuidade aqui para cima. O papel ainda se sustentou acima da média, e eu recomendei a compra, olhando para o gráfico de 60 minutos, deixando aqui o gráfico limpo, aqui nesse ponto, ou seja, abriu o pregão, veio aqui para baixo, gerou aqui, bateu nesse nível de suporte e gerou ali a sinalização de fundo no G60, em cima de um nível de suporte. Essa compra foi acionada, deu uma certa travada, quando gerou essa movimentação aqui para cima, reposicionei o stop abaixo da mínima desse candle, ou seja, o stop está aqui na faixa de R$ 21,64 em cima de Petro. Ela chegou até oscilar aqui acima desse patamar, mas não ganhou força para cima. Por esse motivo, ou seja, gerou aqui um pivô de alta no G60 e voltando aqui para baixo, desarma um pouquinho o que eu gostaria de ver, e aí trabalharia com um stop bem mais curto em cima dessa posição, ou seja, que a entrada aqui nesse nível, um stop aqui perto de 1%, que seria caso venha a ser acionado para Petro. Para gerar um sinal mais positivo para a nossa entrada, ideal que abra o próximo pregão fazendo algo nesse sentido e gerando nova máxima a partir da segunda hora de pregão. Seguindo, Vale 3 no pregão de hoje. Pregão de hoje da Vale, queda de 0,79%, segue dentro de um cenário aqui de indefinição no gráfico diário, gerando aqui algo semelhante a um triângulo simétrico, mas ainda dentro de um viés de baixo, visto que está dentro de um movimento de baixa no gráfico semanal. Para se gerar algum sinal de reversão, seja na tendência do gráfico diário, ou mesmo gerar um sinal de fundo, reversão de um movimento de baixa no gráfico semanal para um movimento de alta, o ideal é que o ativo faça o rompimento da máxima dessa semana, localizada em 42,69, que é justamente a máxima aqui desse topo no gráfico diário. É um dos pontos que eu vou ficar atento aí para a possibilidade de se trabalhar na ponta compradora, caso o ativo faça algo nesse sentido. Perdendo aqui a mínima do pregão de hoje, aumentará a chance, a mínima de hoje 41,01, aumentará a chance de perder toda essa região de suporte e buscar um próximo nível mais por volta dos R$ 39,00 dos R$ 40,00 a R$ 39,55. Na semana, queda de 1,65%, segue dentro de um movimento de baixo, mas ainda sem anular sua tendência de alta, que seria perdida aqui no gráfico diário se ocorrer a perda justamente dos R$ 39,55, a mínima aqui desse fundo anterior. Só voltando aqui no gráfico da Petro, só mencionando em relação à semana, alta de 1,49% na semana, também dentro de um movimento de baixo no gráfico semanal. Então, por esse motivo, eu trabalho com stop mais curto ali, o ativo teria que ganhar força realmente para cima para manutenção dessa posição na ponta compradora. MGLU3, o MGLU3 hoje bateu no objetivo que a gente tinha traçado, gerando uma relação risco-ganho bem positiva de 1:3. Então o papel conseguiu bater lá no objetivo que a gente tinha estendido para 96,37, terminou o pregão aqui com queda de 0,62%, gerando até um candle de reversão chamado de estrela cadente, mas essa operação trouxe um ganho de 5,26% e representou um crescimento de 0,79% no capital total dentro do que foi recomendado. Então, uma operação bem sucedida no ativo, segue dentro de uma tendência de alta, movimentação de correção que não volte para baixo desse patamar aqui, seria um dos pontos ali para se avaliar a possibilidade de voltar a uma possível compra em cima do ativo. Rente 3, pregão de hoje, a gente já estava numa posição comprada, e dentro dessa posição comprada eu optei por trabalhar com stop mais curto, ou seja, o ativo chegou até a ir bem no pregão, chegou até gerar ali mais um pivôzinho de alta no gráfico de 60 minutos, volta para baixo, quando gera aqui uma sinalização também positiva para cima, eu trabalho com stop justamente abaixo da mínima do dia, ou seja, um stop mais curto, bem mais curto em relação ao nosso ponto de entrada e o stop inicial, e o ativo terminou saindo aqui justamente nesse ponto quando fez esse forte candle para baixo.
Então foi uma operação de perda de 0,54%, isso representou uma redução de 0,06% do capital total, ou seja, próximo ali do 0 a 0 essa operação na rede 3, porque eu gostaria de ver força. Depois de ter vindo aqui para cima, não seria bom, primeiramente, voltar e sair perdendo essa mínima, e segundo, depois desse outro fundo, voltar novamente aqui para baixo. Então o papel descaracterizou um pouco o que eu gostaria de ver, ou seja, de dar continuidade a uma compra aí de swing trade na ação. BBDC4, o que me chama atenção? Nesse momento a tendência é de baixa, mas a tendência de baixa um pouco mais fraca. Ela gera uma sinalização um pouco mais relevante dessa tendência de baixa, se vier a perder a mínima do pregão de hoje, localizado em 37,86, esse pregão que terminou com alta de 0,68%. Mas o que me chama atenção é o gráfico semanal. Gráfico semanal, você tem um movimento aqui bem limpo para cima, está dentro de uma tendência de alta, e faz aqui uma correção algo semelhante a um ABC. Nesse momento aqui tem 4 semanas já de movimentação para baixo, ou seja, candles descendentes, ou seja, que a gente dá para ver aqui no gráfico diário justamente essa tendência de baixo, sem muita relevância. Quando falo muita relevância, são os fundos anteriores, não vai muito longe os movimentos além dos fundos anteriores, não ganha muita força para baixo. Então é um ativo que pode trazer novamente uma sinalização positiva aqui para cima pelo semanal. A primeira sinalização para isso é a superação dos 38,96, que é justamente a máxima do pregão de hoje. Então, dependendo do que ela fizer, alguma sinalização na próxima semana mais relevante para cima desse patamar, pode trazer oportunidade de se buscar uma operação de compra, até mesmo com stop um pouco maior na ação, visto que seria uma entrada praticamente pelo gráfico semanal, uma entrada um pouco mais de position. CESP6, ativo que está dentro de uma tendência de alta, seja pelo gráfico diário, seja pelo gráfico semanal. Tem 2 semanas aqui para cima, faz uma semana que fica uma semana um pouco mais caracterizada com a semana de correção, a queda de 0,69%. Dentro dessa semana de correção, ela aqui no gráfico diário a gente pode perceber que realmente é um movimento de correção. No pregão de hoje, queda de 1,01%, só que é um movimento que está batendo já numa região de suporte proporcionada por topos anteriores. Por esse motivo, é um papel que me chama a atenção para ficar no radar aí no início da próxima semana, para a possibilidade de se buscar a compra de swing trade através de um fundo ascendente aqui pelo gráfico diário. E por último, o Multi3. A Multi3 é um ativo que está dentro de uma tendência de baixa pelo gráfico semanal, assim como eu comentei ali na CESP6, uma semana aqui de alta de 2,1%, só que é o inverso, um candle pequeno dentro de um candle grande de baixo. Isso significa dizer que o ativo pode trazer justamente uma sinalização mais relevante aqui para baixo, uma semana de correção dentro de uma semana forte de baixo, que pode trazer mais uma semana de queda. Aqui pelo gráfico diário a gente pode observar que o papel está dentro de um nível de resistência, dentro aqui desse nível de resistência proporcionado por fundos anteriores, e dentro dessa sinalização, ou seja, dentro dessa tendência de baixo, se perder a mínima do pregão de hoje, aumenta-se a chance de gerar um novo movimento para baixo, podendo trazer alguma oportunidade de trabalhar na ponta vendedora em cima de Multi3. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, lembre de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão. Um excelente final de semana.